Após mais uma noite de jogatina, Yamada terminando mais um jogo em apenas 3 dias. Entediado como sempre, ele sai em busca de um novo jogo hardcore e tropeça num título misterioso, que nunca termina. O negócio tem uma dificuldade extrema chamada Modo Inferno. Animado com a ideia, ele seleciona o jogo e, na lista de personagens, escolhe uma classe de invocador recém-lançada com o máximo de estrelas. No exato momento em que clica em iniciar, ele é sugado para dentro do jogo. Em outro mundo, um bebê nasce e seu pai o levanta com orgulho, dando a ele o nome de Allen. Um ano depois, Allen está sentado no colo do pai, comendo tranquilamente quando fica evidente que Allen é, na verdade, Yamada reencarnado nesse mundo. Ele nasceu numa família de servos que vive numa aldeia sem nome. Seu pai é Rodan, um homem trabalhador e dedicado. Sua mãe é Esther, uma mulher gentil e carinhosa. E ele é o único filho do casal. Após a refeição, Esther limpa o rosto de Allen e o de Rodan, e os dois riem até Allen começar a cochilar. Ela o coloca para dormir, e ao sair do quarto, Allen abre os olhos e tenta abrir um painel de status, igualzinho aos dos jogos. Mas nada acontece. Ele tenta de novo, e ao gritar de susto, vê um livro voando bem na sua frente. Quando os pais correm pro quarto, ele finge estar falando dormindo. Depois que saem, ele convoca o livro de volta e lê os próprios atributos. Nível 1, Invocador, capaz de convocar criaturas. Então, uma página se abre com um pedido de desculpas pelo livro ter chegado tarde, enviado por Elmea, a deusa da criação. Animadíssimo, ele tenta chamar o seu primeiro inseto, mas nada acontece. Percebe que precisa criar uma carta de criatura primeiro, e uma carta de inseto de rank H aparece. Ele está prestes a convocá-lo quando sente a presença da mãe se aproximando. Então vai dormir e decide tentar de novo no dia seguinte. O livro desaparece. No dia seguinte, Rodan está cortando uma árvore enquanto Esther lava roupa e brinca com Allen. À tarde, ele convoca o inseto. A carta começa a brilhar, enchendo o quarto de pontinhos azuis luminosos, e um grande gafanhoto sai do livro. Allen tenta comandá-lo, mas o bicho simplesmente pula para longe. Então ele verifica as habilidades do inseto e o batiza de Danka. Percebe que convocar insetos pode aumentar os próprios atributos. De repente, Esther entra no quarto, grita e mata o inseto ali mesmo. Lá fora, Rodan ataca alguma coisa. Depois disso, Esther vai trabalhar na plantação enquanto Allen convoca um camundongo chamado Mouse, que fica correndo ao redor dele. Enquanto Danka pula por perto, Allen lê que este mundo é repleto de monstros. O livro pode guardar até 10 cartas de criaturas, e para subir de nível ele precisa de mais pontos do que o requisito normal. Quando Rodan volta para casa coberto de sangue, explica que matou um javali. Fica revelado que no inverno ele caça monstros junto com outros homens. Depois disso, ele leva Allen para ver o javali que caçou. Na sequência, Allen sai de casa pela primeira vez. Rodan mostra umas aves chamadas Albaon, explicando que Allen foi batizado por causa delas, com o desejo de que ele alcance grandes alturas na vida. Rodin diz que Esther não gostou de dar o nome de um monstro ao filho e depois mostra o javali que caçou. O amigo Gerta chama todo mundo para torcer por Allen e comenta sobre os olhos e cabelos escuros do menino. Allen o cumprimenta, o que surpreende Gerta, já que sua filha Kurena tem a mesma idade que Allen, mas ainda não sabe falar. Ele pergunta se o javali era forte. Gerta responde que javalis são monstros de rank C e normalmente levam 20 homens para matar um. 10 meses depois, Allen chega ao nível 2 de invocação, desbloqueando novas opções, permitindo criar criaturas de rank G e expandir o armazenamento de cartas. O livro anota os seus pensamentos. À noite, ele janta rápido e sai correndo, deixando os pais perplexos. Quando tenta evoluir o camundongo, aparece um aviso de MP baixo. Então decide criar uma nova carta, mas recebe o mesmo aviso sem entender como aumentar o MP. Quando Allen completa 3 anos, suas habilidades e armazenamento aumentam, e ele funde 2 cartas de rank G para obter um pássaro de rank G com a habilidade de imitar vozes. Ele pensa que isso pode ser útil para enganar inimigos e decide que, para se tornar um invocador de alto nível, precisa entender tudo sobre as criaturas. De repente, ele cai num buraco feito por um rato toupeira e diz que precisa de ajuda. Ao ouvir a voz de Kurena, ele murmura: "A encrenca chegou." E os dois começam a brigar com espadas de madeira. Ela é boa, ele mal consegue acompanhar o ritmo, e no final, ela quebra a espada dele. Kurena então vai contar para Rodan e Esther como o derrotou. Esther manda ela ir para casa e ela vai embora. Quando Allen acorda, pega os legumes de Esther. Naquela noite, ele se oferece para ajudar na roça, já que Esther está grávida, esperando aumentar sua força física. Mas ela diz que ele é jovem demais para trabalhar, e Rodan fala para ele curtir a vida enquanto pode. Allen realmente quer aumentar a força, mas entende o ponto dos dois. Eles perguntam por que ele fica jogando pedras na árvore. Ele diz que está treinando para lutar contra monstros grandes, igual ao pai. Então Esther pergunta se ele vai proteger Kurena, e ele concorda. Rodin diz que está ansioso pela cerimônia de avaliação, onde crianças de 5 anos mostram seus talentos, e que, se Allen for talentoso, isso pode ajudar a família a prosperar.
Num dia de neve, Allen treina Danka e consegue convocar uma criatura por um dia inteiro. Ele esconde o livro para brincar com Kurena e perde de novo. Então Rodan faz pouco caso dele e chama Esther, que entra em pânico quando Danka pula na perna dela. Ela diz que está bem, mas está claramente com dor. Rodin manda Kurena buscar a mãe dela porque Esther entrou em trabalho de parto. Allen esquenta a água enquanto Rodin surta sobre o que fazer. Aí chegam os pais de Kurena, Colette e Gerta para ajudar. Colette ordena os homens para saírem e eles dormem do lado de fora. Acordam ouvindo o choro do bebê e Rodan o batiza de Mesh. Esther pergunta se o nome vem de algum monstro de novo. Ele hesita em responder, mas ela ri. Allen se pergunta por que foi reencarnado nessa família. Diz que a sua vida agora é melhor do que a solidão da vida anterior, porque nada o impede de se tornar um guerreiro habilidoso nesse mundo. Então ele olha pro irmãozinho e pensa que tem uma família incrível. Na sequência, Rodan leva Allen de 5 anos à cerimônia de avaliação, onde se ele se sair bem, a família pode ficar rica. Rodan diz que haverá muitas crianças com quem ele terá que competir. Logo, eles encontram Gerta e Kurena esperando por eles, e juntos seguem até a aldeia. Kurena diz que, se ganhar, quer ser uma espadachim. Quando chegam ao local, Allen nota muitas crianças bem vestidas e se pergunta se está mesmo pronto para a cerimônia. A porta se abre. Um sacerdote encapuzado diz que todos têm a mesma oportunidade de se tornar heróis. Então uma mulher diz que 2 dos heróis do passado eram servos de nascença, o que faz Allen lembrar dos outros modos do jogo, na esperança de também se tornar um herói. E eles entram no edifício. Lá dentro, Allen nota uma estátua de Elmeia, a deusa da criação que lhe enviou o livro. O sacerdote explica que cada criança deve colocar a mão perto de uma bola de cristal, que revelará seu talento. O filho do chefe da aldeia é chamado primeiro. Quando coloca a mão na bola, suas habilidades aparecem numa tela que parece uma página do livro, e seu talento é revelado como o de comerciante, deixando o chefe feliz. Allen fica confuso, então o livro aparece para explicar que o talento de uma pessoa define seu status social. Em seguida, o talento de um menino não aparece, o que significa que nem todo mundo tem um. Um menino chamado Dogora é revelado como usuário de machado de rank A, e ele comemora. Então, uma por uma, as outras crianças fazem o teste, e chega a vez de Kurena, que corre até a bola. Ela brilha intensamente, revelando seu talento como mestre das espadas, chocando o sacerdote. Os servos ficam orgulhosos dela, mas ela diz apenas que quer se tornar uma espadachim. Allen fica feliz por ela. Finalmente, o sacerdote o chama, e Allen já sabe que sua classe é a de invocador. A bola brilha, mais forte. Forte o suficiente para derrubá-lo. Ele pergunta sobre seu talento, mas o sacerdote diz que não há talento algum. Allen chama aquilo de bug e pensa que os desenvolvedores foram preguiçosos. Mas Rodan diz que é hora de ir para casa. De volta ao lar, encontram Esther e Mesh esperando por eles. Rodan diz que sempre vão se orgulhar dele. Allen pensa que mesmo sendo pobres, ainda são felizes. Na sequência, ele lê o livro e percebe que é o único jogando no modo inferno, o que explica por que subir de nível é mais difícil e por que seu rank parece tão baixo. Mas ele jura trabalhar mais e espera que o bug seja corrigido. No dia seguinte, Allen pergunta a Esther por que o pai está tão quieto. Ela diz que está em silêncio desde a noite anterior. Depois eles visitam a casa de Kurena para celebrar o talento dela. Kurena conta para Allen que Mestre das Espadas é o rank mais alto. Colette traz uma garrafa nova de bebida, mas Rodan continua emburrado. Allen se pergunta se Rodan está com ciúme. Então os 2 homens começam a discutir. Gerta chama Rodan de estraga-prazer e pergunta por que ele quer cortar relações. Rodan diz que, se continuarem se encontrando, isso pode prejudicar a imagem de Kurena como cavaleira. Gerta diz que isso não vai acontecer. Então pede para Kurena parar a briga, mas as esposas resolvem a situação e os 2 ficam sentados em silêncio. Colette diz que eles sempre foram assim, e Esther conta que todos os 4 são amigos de infância. Depois de se casar, mudaram para fora da aldeia e construíram as casas onde vivem agora. Rodan e Gerta começam a beber juntos. No dia seguinte, Gerta é informado de que os cavaleiros virão encontrar Kurena. Na aldeia, todo mundo quer ver a jovem mestre das espadas. Dogora chama Allen de perdedor, mas Kurena o defende, dizendo que ele é mais forte do que Dogora. Logo chega o capitão dos cavaleiros, Zenoff, e o chefe da aldeia chama Kurena e Gerta à frente. Kurena está animadíssima, já que se tornar cavaleira é o seu sonho. Allen fica preocupado que ela vá embora, mas Gerta diz que ela ainda é jovem demais. Porém, Zenoff quer iniciar o treinamento dela já. Logo, ele ordena seu vice-capitão que se prepare e anuncia um duelo. Gerta pede clemência, mas Zenoff ameaça executá-los ali mesmo. Quando Kurena vê a espada que vai usar, diz que está pronta. O duelo começa entre ela e o vice-capitão Librand, e ela ataca primeiro. Dogora diz que ela é incrível enquanto Allen torce para que ela impressione os cavaleiros. Quando Librand ataca, ela consegue manter o equilíbrio, mas ele a chuta longe. Os cavaleiros impedem Gerta, Rodan e Allen de ajudá-la. Ela se levanta de novo com um brilho mágico ao redor do corpo e avança com muito mais força, cortando a espada de Librand ao meio. Zenoff encerra o duelo. Ele diz que foi bom. Librand admite a derrota.
A multidão grita com entusiasmo, deixando Gerta orgulhoso ao ver a espada partida. Zenoff se desculpa por ter duvidado dela e diz que devem discutir o futuro dela. Na casa do chefe, fazem uma festa. Allen nota a comida deliciosa e diz que parece gostosa. Zenoff explica que o Lorde o enviou para verificar se ela é realmente uma mestre das espadas e que também foi ordenado a nomear a aldeia em sua homenagem. O chefe aceita a honra. Zenoff explica que famílias costumam exagerar as habilidades dos filhos, que depois não conseguem corresponder às expectativas, comprometendo a segurança da família real. Então ele se desculpa com Gerta pelo comportamento severo e diz que ela pode ingressar na academia aos 12 anos. Dogora pergunta se qualquer um pode se tornar cavaleiro, e seu pai o apresenta. Zenoff então diz que um instrutor será designado para treinar as crianças da aldeia para a academia. Kurena diz para Allen estudarem juntos, mas Dogora o chama de perdedor e os dois começam a brigar. Na sequência, Zenoff reconhece Rodan como o caçador de javalis e o chama de lenda. Allen se lembra do javali enorme que Rodan matou. Zenoff diz que ouviu que Rodan é um caçador habilidoso e fica feliz em conhecê-lo. Empolgado, Allen o chama de superestrela e eles voltam para casa. Mais tarde, Rodan diz que Kurena vai se tornar uma heroína poderosa, então eles também precisam manter a imagem. Então mostra uma fruta que trouxe enquanto Rodan diz, eu também. E os dois riem. Na sequência, Allen subiu de nível nas habilidades, desbloqueou novas capacidades e criaturas, fundiu mais cartas e deseja convocar um dragão. Seu inventário de cartas também aumentou, e ele está determinado a trabalhar ainda mais. Depois disso, Esther está grávida de novo. Allen se oferece para lavar a louça. Os pais dizem que seria ótimo ter uma menina e começam a discutir nomes de bebê. O livro aparece mostrando uma nova mensagem. Eles perguntam o que ele está olhando e ele pergunta sobre a cicatriz que Rodan ganhou enquanto caçava. Rodan revela que passou pelo teste dos deuses, um momento especial na vida de um caçador, e diz que foi uma sensação incrível. Allen diz que pode ter subido de nível, mas seu nível de combate ainda está em 1, e ele vai precisar matar mais monstros. Ele pergunta se pode participar de uma caçada, mas Rodan diz que ele ainda é muito jovem. Mais tarde, ele lê a notificação de que os desenvolvedores corrigiram o bug e informaram os sacerdotes a respeito. Seu rank atualizado é S, Talento, Invocador. Sem mais reclamações, ele decide aprimorar as habilidades de Danka, mas isso não afeta os próprios pontos. Então ele convoca Danka, que aparece com uma nova aparência, e pensa que ainda há muito mais para aprender. De repente, Esther entra e mata Danka. Na manhã seguinte, Rodan sai para trabalhar enquanto Allen decide aprimorar todas as cartas e deseja boa sorte a Rodan. Depois de fazer a roupa, ele tenta fundir várias cartas para criar uma nova carta e finalmente desbloqueia uma nova. Grama verde. Ele se pergunta se é algum tipo de inseto com o maior MP, o que permitiria fazer mais coisas, e se pergunta quanto tempo vai levar até o próximo nível. E então convoca a grama. Uma maçã aparece, que ele chama de Apo, com a habilidade de aroma. Ele diz para ela mostrar sua habilidade. Apo vai pro chão e uma planta cresce com um cheiro agradável. Então Esther aparece. Allen tenta fazer Apo desaparecer, mas falha. Ela nota a planta e se pergunta como usá-la. Na sequência, ele treina com Kurena e perde de novo. Notando que a habilidade com a espada subiu de nível, ele se pergunta se deveria convocar uma criatura na frente dos outros. Depois, ele joga pedras na árvore, o que parece inútil. Também precisa cuidar de Mesh e fazer as tarefas domésticas, então decide parar de praticar o arremesso. Enquanto Mesh caminha para longe, Allen pergunta o que são as árvores, e ele decide pesquisar no livro. Descobre que, por causa das habilidades de Apo, ele consegue realizar mais atividades. E então observa os pássaros. Mais tarde, naquela noite, eles ainda estão esperando por Rodan quando veem homens trazendo Rodan de volta ferido, após se machucar combatendo um javali. Gerta diz que aplicaram uma erva medicinal. Esther pergunta como aconteceu, e ele responde que os cavaleiros forneceram as ervas e os agradece. Outro homem diz que tudo aconteceu por causa de um servo despreparado que acordou Mesh, mas Allen leva o menino de volta. Depois que os outros saem, Esther pergunta a Gerta o que realmente aconteceu. Gerta explica que o chefe quer que eles ensinem alguns servos a caçar mais javalis, pois a carne pode ser trocada por bens. Mas caçar é perigoso para pessoas sem experiência. Dessa vez, eles foram junto para ver Rodan, que ficou famoso depois que Zenoff o elogiou, e todos assumiram que Rodan os salvaria. Gerta diz que eram contra a ideia, mas precisavam seguir as ordens do chefe. Então treinaram os amadores. Mas 3 caras preguiçosos não queriam treinar com servos. Quando a caçada começou, um rapaz conduziu um javali em direção a eles, tentando salvar alguém. Rodan ficou ferido. Felizmente, mataram o javali. De manhã, Allen diz que vai assumir as tarefas, mas Esther manda ele descansar. Então, Rodan acorda e os dois se abraçam. Allen pensa que na vida anterior estava sozinho, mas agora tem uma família amorosa e precisa proteger os irmãos. Então Gerta chega com comida e diz que vai ajudá-los enquanto Rodan se recupera. Allen diz que vai proteger a família,
Na sequência, ele busca água no poço, carrega os baldes para casa, chocando os moradores da aldeia, e decide levar as coisas a sério para aumentar as próprias habilidades físicas, porque a família vem primeiro. Então avisa a mãe que vai trabalhar na roça com Gerta e arranca batatas usando apenas uma mão. Depois, o chefe da aldeia vem fazer uma visita, pergunta sobre a saúde de Rodin e ordena que o homem preguiçoso responsável peça desculpas. Rodin pede para ele ser cuidadoso, mas Esther diz que por causa dele o marido quase morreu. Mais moradores vêm visitar Rodin, felizes em vê-lo, e acham que os pais de Allen são os melhores. Mais tarde, Allen trabalha no campo, convoca vários sapos e arma armadilhas para capturar os pássaros, mas o plano parece falhar, até um pássaro se aproximar, mas acaba sendo um monstro que mata todos os sapos e decide ir embora. Ao ver a página de atributos, ele fica e ataca o monstro, mas é jogado longe. Então convoca alguns lobos, mas eles são derrotados também. Ele é atingido de novo e pensa que está fraco por causa de todo o esforço de convocação. Então bloqueia o bico do monstro com a espada. O monstro grita, dando a ele a chance de convocar 2 insetos sugadores de energia que drenam as forças do monstro. Mas ele reage. Ellen então convoca os lobos e os insetos juntos, e eles atacam e derrotam o monstro. Por isso, ele ganha 100 pontos, ficando feliz por ter derrotado seu primeiro monstro. Depois leva o corpo morto para casa, surpreendendo todo mundo. Kurena o chama de incrível. Rodin diz que ele tem um corte na bochecha, mas Allen diz que está bem. Gerta olha para o monstro e nota marcas de mordida, mas Allen diz que estava focado na luta e não percebeu. Porém, nota um inchaço na cabeça de Gerta, assumindo que Kurena o acertou. Na sequência, ele e Gerta drenam o sangue do monstro para que a carne possa ser comida. Gerta diz que precisam mandar um pouco de carne para os nobres. Allen acha injusto. Então Gerta retira uma pedra mágica do corpo e diz que ela é inútil para eles, mas entra na cota de impostos. Depois diz que podem negociar com o chefe, já que uma criança caçou o monstro enquanto o pai estava machucado. Então conta a Allen o seu plano. Na casa do chefe, eles apresentam o monstro e se oferecem para pagar apenas as asas como imposto. O chefe pensa e diz que precisa entregar mais carne ao Lorde, e é por isso que servos participam das caçadas. Gerta diz que, já que Rodin está ferido, quem vai caçar pela família pobre? Allen diz que está com fome e finge estar fraco demais para se manter em pé, o que faz o chefe ceder. O plano funciona. Então Allen diz que vão lhe dar apenas as asas dali para frente, mas Gerta o avisa para não ser ganancioso. Tudo parte do plano. E o chefe aceita os termos. Na sequência, Allen usa os sapos para atrair os monstros. Mas desta vez, 2 Albaon aparecem, e ele usa os insetos sugadores de energia para drenam as forças deles. Manda os lobos atacar e depois os derruba com a espada. Depois de mandar as criaturas de volta, diz que está se tornando um caçador habilidoso, ganha 200 pontos e chega ao nível 2. Suas habilidades melhoram. Embora ainda não tenha atingido seu potencial máximo, ele está feliz com o progresso e abraça o livro, se perguntando se é isso que o teste dos deuses parece. Na sequência, ele volta para casa com 2 corpos, surpreendendo Rodin. Depois treina com Kurena, pensando que agora tem carne suficiente para sobreviver ao inverno e que podem caçar mais para chegar ao nível 3 em breve. Perde de novo e leva um galo. Naquela noite, ele conta para os pais uma história sobre ter ouvido um oráculo de Deus que lhe concedeu poder e sabedoria. Esther pergunta o que isso quer dizer e ele diz que é mais forte do que uma pessoa comum e vai realizar grandes feitos, chocando os dois. Esther diz que ele ainda é uma criança, mas Rodin comenta que o corte na bochecha desapareceu naquela manhã, o que significa que ele passou pelo teste dos deuses. Ela pergunta sobre os resultados da cerimônia de avaliação e ele diz que foi obra de Elmeia. Então Rodin diz para ele respeitar a Deus. Allen pede desculpas explicando que seus testes vão levar mais tempo e esforço, já que seu talento é novo. Rodin pergunta qual é o talento dele, e ele diz que não sabe, pois não pode revelar que é um invocador nem que veio de outro mundo. Rodin o abraça, dizendo que ele deveria ter contado antes que estava enfrentando os testes de Deus sozinho. Rodin pergunta quais são os planos dele, e Allen diz que vai provar seu valor passando nos testes. Então Rodin diz que se Deus o escolheu, ele deve encarar todos os desafios, e Allen agradece aos dois. Rodin diz para guardar segredo dos moradores da aldeia, mas que vai dar para se gabar com Gerta. Quando o inverno chega, Allen aprende a cortar carne e transportá-la para a aldeia em troca de novos suprimentos. Ele pergunta a Gerta a diferença entre servos e plebeus. Gerta diz que a diferença está no status social e nos impostos, e que plebeus precisam pagar moedas de ouro por cada membro da família e entregar 60% da carne. Então Allen pergunta se servos podem se tornar plebeus. Gerta diz que ouviu que, se pagarem 10 moedas de ouro por pessoa, podem mudar de status, fazendo Allen perceber que precisa de 50 moedas. Na sequência, eles entram numa loja para trocar carne. É a primeira experiência de compras de Allen. Ele compra arroz, frutas e outras coisas e carrega tudo para casa. No dia seguinte, ele visita a loja de novo e compra um pouco de sal por 5 moedas de prata. Depois vai a uma frutaria e se recusa a comprar frutas caras. No livro, ele escreve sobre o valor dos pacotes de carne e o sistema monetário.
Ele entra numa farmácia para comprar itens de cura e pede ao livro que desenhe as ervas usadas em Rodan. Então pergunta ao lojista sobre as ervas que Gerta comprou, mas ele se recusa a vender, dizendo que Gerta pagou pouco demais e implorou como uma criança numa loja de doces. Allen fica frustrado. Ele dá um pacote de carne em troca da venda das ervas que salvaram a vida de Rodan. Então olha para as armas. Dogora pergunta o que ele está fazendo ali. Allen diz que está passando. Dogora o acerta e manda ele ser seu capanga. Allen coloca a bagagem de lado, aponta a espada para ele e o desafia para um duelo. Dogora diz para esperar enquanto pega a arma e avança, mas Allen desvia de cada golpe. Quando Dogora manda Allen atacar, Allen o desarma e Dogora admite a derrota. Então Allen diz para ele treinar mais e vai embora. De volta em casa, Rodan remove as bandagens, dizendo que está curado. Na casa de Kurena, Allen, Dogora, Palomas, Kurena e Mash treinam juntos. Dogora ataca Allen enquanto ele está distraído, mas se machuca. Allen elogia Mash. Dogora tenta de novo, mas falha. Mais tarde, à noite, Allen fica constrangido quando Esther o chama de charmoso. Rodan volta com Gerta e diz que o chefe agora exige 15 javalis em vez de 10 e quer que plebeus participem da caçada de novo. Esther chama isso de loucura, mas Rodan diz que não podem se recusar, e se falharem, ele vai recrutar mais servos de outras aldeias, colocando em risco as terras e os empregos deles. Gerta acrescenta que o chefe quer 20 javalis no próximo ano, o que significa que precisam aumentar os riscos. Esther diz que é horrível. Então Allen diz que, se continuarem atingindo as metas, o chefe vai continuar aumentando as exigências e eventualmente forçar novos recrutas. Gerta diz para Allen ficar quieto, mas Rodin pergunta se ele está dizendo que devem deixar plebeus participar com eles. Allen diz que sim, mas Gerta é contra a ideia, e Allen diz para dar aos plebeus funções fáceis e que por ter experiência em treinar iniciantes nos jogos, ele mesmo vai treiná-los. Na sequência, Allen, Rodin e Gerta vão se encontrar com os outros caçadores. Rodin está feliz em se juntar a eles de novo e diz que vão adotar a estratégia de Allen, mas que ele vai apenas observar. Allen diz que não vai atrapalhar, mas na verdade quer participar da caçada. Porém, Rodan não deixa. Então, ele concorda em observar os novos caçadores e torce para que Rodan não se machuque de novo. Então, o homem responsável pelo ferimento de Rodan pede desculpas, e Rodan diz para ele ser cuidadoso. Então Gerta diz que é hora. O portão se abre e eles avançam. Allen olha para as montanhas pela primeira vez, de onde os javalis descem em busca de comida, e segundo a lenda, um dragão branco vive em algum lugar nessas montanhas, dentro da floresta. Rodan ordena que a equipe se espalhe. Depois de algum tempo, 2 caçadores conduzem um javali até a armadilha, onde a equipe o segura, e o time de ataque avança. Allen observa e pensa que o plano do pai ainda funciona depois de 10 anos. Então ele ordena que os novatos avancem. Nos sinais de Rodan, eles atacam também e a equipe finalmente mata o javali. Os novos caçadores ficam felizes por terem passado. Após matar o javali, Allen se pergunta se ganhou algum ponto. Mas não, já que apenas observou. Mais tarde, perto do poço, ele pergunta a um caçador se pode participar da próxima caçada, mas ele se recusa, dizendo que Rodan os expulsaria. Outro homem diz que não pode caçar hoje porque a esposa está grávida. Então Allen pede um favor a ele. Leva o homem até o armazém onde a carne de Albaon está guardada e pergunta se pode ajudá-lo em troca de 2 pacotes de carne. Ele revela que quer ganhar 50 moedas de ouro para libertar a família da servidão e ter um açougueiro vai ajudá-lo. Quando os caçadores se preparam para caçar de novo, Allen se pergunta por que o chefe quer mais carne. Nesse momento, um javali aparece correndo. Eles o bloqueiam. O time de ataque entra na batalha e eles o matam. Allen então percebe que chegou ao nível 3. Revela que convocou Danka mais cedo, e quando o javali pisou nele, Allen ganhou os pontos. Então ele reza por Danka. 3 meses depois, Allen e Kurena voltam da casa do chefe depois de receber os doces de Ano Novo. As famílias jantam juntas, celebrando a ocasião e curtindo carne recém-cozida. Gerta pergunta o que o chefe disse. Allen diz que ficou grato. Rodan dá crédito ao planejamento incrível de Allen. Então Gerta pergunta sobre a garrafa que Allen está carregando. Allen diz que o chefe lhe deu de presente como bebida. Allen conta a Kurena que eles deveriam começar a treinar Mesh a partir do dia seguinte. Então Rodan e Gerta pedem para ficar com a garrafa, mas ele se recusa, dizendo que é presente seu. Porém, concorda em ceder a garrafa se eles o derrubarem num concurso. Gerta diz tudo bem, mas pergunta o que Allen vai ganhar se vencer. Rodan pergunta o que ele quer. Allen diz que quer participar da caçada de javali na próxima vez, e eles percebem que caíram numa armadilha e aceitam os termos. Colette diz que vai ser divertido, então Allen revela que o concurso é de queda de braço. Gerta diz que vai ganhar a garrafa, mas Allen diz que é mais forte. Quando o confronto começa, Gerta tenta com força total, mas Allen surpreende todo mundo e vence. Allen pensa que deve ter ganho 200 pontos, enquanto Rodan diz que vai esperar quando for a vez deles. Ele nota como as mãos do pai são calejadas após anos de trabalho. Rodan diz que se orgulha de Allen e planeja usar sua força total. Quando Kurena diz vai, os dois aplicam toda a força
e Rodan consegue vencer. Allen declara que o pai é forte e lhe dá a garrafa. Então ele e Gerta bebem a bebida. Allen acredita que a força do pai é igual a de um monstro de rank D. Colette e Esther o encorajam. Rodan diz que Allen não é fraco, mas que ele ainda é mais forte. Allen diz que vai chegar o dia em que vai ganhar. Na sequência, um Gerta bêbado pede mais comida a Colette, mas ela o acerta, e Allen se pergunta se ela tem faixa preta. Quando Allen completa 7 anos, ele se torna um invocador de nível 4, desbloqueia muitas novas criaturas e ganha mais MP do que antes. Ele lê que agora pode convocar criaturas de rank E. Tem mais espaço para cartas, mas se pergunta o que armazenamento significa. Então o livro vira uma página revelando um quadrado escuro. Ele pega um pedaço de madeira, joga uma pedra dentro, depois coloca a mão ali dentro, percebendo que é um espaço estranho usado para guardar objetos. Então coloca pedras e madeira dentro e aprende que pode armazenar qualquer coisa que caiba. Mas tem a sensação de que esse recurso foi desbloqueado antes do esperado, assumindo que algo grande está por vir. Esther pergunta por que ele está quieto, e ele diz que está bem, embora ainda esteja pensando nisso. Ele tenta convocar uma criatura de rank E, mas nada acontece porque não tem pedras mágicas. Ele entra em casa, pega o saquinho escondido de moedas e pedras mágicas que ganhou, e pega uma pedra para criar uma carta, mas ainda recebe o mesmo aviso. Então a coloca no armazenamento e tenta de novo, criando uma nova carta, e percebe a finalidade do armazenamento. Ele a convoca e uma grande borboleta aparece. Ouvindo Esther se aproximando, ela se esconde atrás dele. Esther pergunta se ele está com fome. Ele diz que não, e ela vai embora. Então ele estica os braços e pula como se fosse uma borboleta. Na sequência, ele convoca um leão dente de sabre, ganhando 10 pontos e o chama de Tama. Depois tenta combinar 2 cartas de rank, e para criar uma carta de pássaro, mas percebe que precisa de mais pedras. Em casa, Rodan conta que eles fizeram uma vala ao redor da aldeia para manter os monstros afastados. No dia seguinte, Kurena derrota Dogora facilmente enquanto Allen pergunta a Palomas sobre pedras mágicas. Ele diz que são gemas encontradas no coração dos monstros e que às vezes também aparecem no chão, e Palomas encontra uma. Allen o agradece e decide explorar a área. Sozinho, Allen aprende sobre as habilidades das criaturas de rank E. De repente, o vento leva uma carta longe, convocando um pássaro que o avisa sobre o ataque de um javali. Uma criatura de planta o cura. A borboleta libera pó sonífero, então ele manda Tama atacar o javali e o mata. Logo depois, outro javali avança e ele convoca Wally, uma criatura de pedra, para matar esse. Mas tudo acaba sendo apenas a imaginação dele. Allen diz que realmente quer que isso aconteça e não vai deixar o medo impedi-lo de atingir seu potencial máximo como invocador. Acreditando que um dia vai lutar contra monstros sozinho, ele convoca as criaturas, as divide de acordo com as habilidades de ataque, defesa, cura e exploração, e declara que vão reunir pedras mágicas e trabalhar duro para se tornarem a equipe mais poderosa. Na sequência, Gerta, Rodan e Allen estão na casa do chefe da aldeia, onde ele diz que o barão vai visitar no mês seguinte e pede a Allen que seja o seu guia turístico. Gerta sugere dar a tarefa a Palomas, mas o chefe diz que o filho dele não é adequado para isso. O chefe diz a Allen que ele precisa escoltá-lo durante a caçada. Elogia as ideias de Allen e acredita que ele vai se sair bem no trabalho, mas Allen está focado apenas em elevar o status social de sua família. Rodan diz que ele pode se recusar, mas depois de pensar por um tempo, Allen aceita. No dia seguinte, a carruagem real está na aldeia, e o chefe recebe o barão Granville e sua filha Cecil. Todos vão à casa do chefe para almoçar, onde o barão elogia o chefe Deogi por desenvolver a aldeia. Ele pede desculpas pelo aumento na demanda de carne, explicando que foi uma ordem direta do rei, depois que o Visconde Nell mentiu sobre o processo de caçada. Todos comem e tanto o barão quanto Cecil dizem que a comida está deliciosa e perguntam o nome do prato. Deogi não sabe, então Allen explica que é um prato de carne de Albaon que ele caçou no dia anterior. O barão pergunta sobre ele. Deogi diz que é filho de Rodan. Zenoff comenta sobre a lenda de Rodan. Allen diz que vai servir como guia deles. O barão pergunta se Rodan foi cavaleiro antes, e Deogi diz que ele é servo, o que irrita Cecil. Mas o barão a manda se comportar. Ela pede desculpas, mas fica encarando Allen. Zenoff diz que, se não conseguirem atingir a meta, os cavaleiros vão assumir as caçadas. Então Cecil diz que adoraria ver cavaleiros caçando javalis, e o barão diz a Zenoff para ensinar os cavaleiros, mas Allen diz que caçar 20 javalis seria fácil para eles. Então chegam ao portão da fronteira, onde o barão diz a Zenoff para ser cuidadoso. Eles passam com Cecil andando com Sebas e Allen com um cavaleiro. Quando chegam à torre de vigia, Allen cumprimenta Cecil, mas ela o ignora e sobe, seguida pelo barão e Zenoff. Allen observa os caçadores chegando e diz que a armadura deles é feita dos restos de monstros mortos. Explica que alguns caçadores atraem javalis da floresta, o que leva tempo. Então Zenoff pergunta se Kurena está treinando. Allen diz que sim. Zenoff pede que ele repasse uma mensagem de que um tutor será nomeado para ela. De repente, os caçadores voltam com um javali. Uma equipe o prende com grandes escudos. Então o time de ataque avança, e finalmente os novos membros entram na batalha. Enquanto o barão observa com atenção, Zenoff elogia a armadura deles.
e Cecil desmaia. Quando o javali é morto, Zenoff os chama de guerreiros dignos, e o barão diz: impressionante. Nesse momento, mais 2 javalis entram correndo. Zenoff ordena aos cavaleiros que ajudem, mas Allen o manda parar, pois os caçadores conseguem lidar com eles. Rodan manda a equipe se dividir em 2 grupos, cada um bloqueando um javali. Allen revela que por muitos anos, os caçadores deram o melhor de si para pagar 60% da carne como imposto. Então Rodan mata o último javali, o sangue espirrando como uma fonte, fazendo Cecil desmaiar de novo com 3 javalis mortos. Allen diz que já mataram 10 javalis, e restam apenas 10. O barão diz: muito bem. Então Allen faz 2 pedidos: fabricar mais escudos e importar bebidas de outras aldeias. Quando perguntam o porquê, Allen diz que o excesso de carne vai reduzir seu valor, mas negociá-la por bebidas seria benéfico. Zenoff diz que as bebidas vão manter o moral elevado, e o barão diz que vai considerar os pedidos, elogiando as ideias de Allen. Ao partir, Cecil avisa Allen para não passar dos limites, perde o equilíbrio e é salva por Sebas. Allen a chama de mal-educada. Mais tarde, Rodin, Allen e Gerta aparecem diante do barão, que elogia as habilidades de caça deles e os recompensa elevando o status de servo a plebeu. Eles agradecem, enquanto Allen, por dentro, está radiante e define sua próxima meta: caçar o dragão branco. O barão diz que todos os caçadores com 10 anos de experiência também serão promovidos e espera que continuem trabalhando duro. Sebas o lembra de outra ordem real. O rei quer saber como a caçada teve início. Gerta diz que 13 anos atrás, muitas famílias de servos se mudaram para lá para desenvolver a terra, mas os javalis destruíram o armazém deles, causando fome no inverno. Rodan sugeriu que deveriam caçar os javalis, e com armas e conhecimento limitados, eles começaram a caçar. O barão diz que é uma história inspiradora, mas Gerta acrescenta que também é dolorosa, pois perderam um amigo próximo, e Rodan ainda se culpa. Allen percebe por que Rodan protegeu o plebeu anteriormente. O barão se desculpa e diz que eles os apoiaram, então concede um pedido a Gerta. Allen diz para pedir bebida, mas o barão pergunta se poderia contratar Allen como pajem. Allen pensa que isso é uma má ideia, já que seu sonho de caçar um dragão vai ser adiado. O barão pergunta a Sebas, que diz que Allen é um menino esperto, e então contrata Allen como servo pessoal da família Granville. Cecil diz que não podem ter um servo em casa, mas Sebas diz que ele é plebeu agora. Allen tenta pensar numa desculpa para recusar, mas ao ver Rodin chorar de felicidade, ele aceita. De volta em casa, Esther o veste e diz que ele está bonito, ficando emocionada. Lá fora, Curena diz que vai sentir falta dele. Então, ele sugere um último duelo para deixá-la feliz e se apresenta como Allen, o servo pessoal. Vendo-os duelar, Rodan chama aquilo de a melhor despedida. Desta vez, Allen a supera, chocando todo mundo. Ele revela que a força aumentou através da coleta de cartas e acredita que vão se encontrar em breve, quando ela começar o treinamento. Ela perde pela primeira vez, mas ele chama de empate e eles se dão as mãos. Esther diz para ele ser cuidadoso. Ele diz a Mesh para proteger as meninas e diz a Colette para ser feliz. Colette diz que ele cresceu e virou um homem, e Gerta diz para ele ficar seguro. Nesse momento, Dogora e Palomas aparecem. Dogora lhe dá uma arma de proteção, mas tropeça no caminho de volta, fazendo todo mundo rir. Por fim, Allen parte com os pais escoltando-o. Rodan diz que ser servo pessoal é apenas o começo e que ele precisa trabalhar duro. O chefe se despede. Rodan diz para ele os orgulhar, e Esther diz para visitar quando puder. Allen entra na carruagem e eles partem da aldeia para um novo capítulo. Após chegar à propriedade de Granville, Allen é nomeado servo pessoal de Cecil. Ela fica nos ombros dele para pegar uma fruta, mas não gosta do gosto. Ela pergunta se ele sabia que era azeda. Ele nega, mas ela não acredita e manda ele buscar uma no mercado. De repente, ele fica maravilhado ao ver um navio aéreo, conhecido como navio mágico no jogo. Na manhã seguinte, ele acorda após uma boa noite de sono. Sente o aroma agradável das plantas e fica com fome. No refeitório, ele cumprimenta o chefe dos servos, Rico. Rico pergunta se Cecil está dando trabalho para ele, e ele hesita, mas diz que sim. Rico diz para ele se acostumar. Allen pergunta por que pajens e servos pessoais são diferentes. Rico explica o sistema de hierarquia dos servos dos Granville. Servos pessoais são considerados parte da família, enquanto pajens são apenas assistentes. Isso o faz entender por que Rodan ficou tão orgulhoso dele, e ele fica grato ao barão. Durante o almoço, a esposa do barão elogia Allen por aprender o básico. Ele responde que tem ótimos professores, o que a faz dizer que ele é um menino bem educado. O barão concorda, mas comenta que ele não tem talento. Cecil diz que seu talento é o de Mago Supremo, um talento de 2 estrelas, e que seu irmão Mikhail é espadachim. Mas o barão diz para ela não se gabar de talento. De repente, Thomas começa a chorar, dizendo que quer ir para a academia como Mikhail, mas o barão diz que, como ele não tem talento, a faculdade dos nobres seria melhor, assim como ele e a esposa. Cecil se desculpa com Thomas, mas logo o olha fixamente para Allen. Na sequência, Allen tem folga e vai visitar a cidade. Entra na guilda dos aventureiros para perguntar se pode se inscrever.
Mas a atendente diz que ele é jovem demais para ser aventureiro. Então ele verifica o quadro de recompensas, mas um aventureiro diz para ele ir embora. Allen diz que vai embora se o cara explicar como encontrar os monstros. O cara diz que não é professor dele. Então Allen pergunta como os monstros são classificados. O homem diz que o rank dos monstros depende da distância da cidade. Allen pergunta se alguém já caçou o Gulch Mortal, cuja localização é conhecida. O homem diz que é poderoso demais. Então Allen pergunta por que a recompensa pelo dragão branco é a mais alta. O homem diz que é por causa dos depósitos de mitril nas montanhas. Allen assume que mitril deve custar mais do que ouro. Nesse momento, duas garotas chegam chamando o homem de Rashid e perguntam quem é o menino. Allen diz que está aprendendo sobre monstros, e Rashid diz para ele ir embora. Allen sai de lá com uma nova motivação. Ele corre de volta ao palácio. Um guarda o para no portão, mas pede desculpas ao ver o emblema de servo pessoal. O guarda diz para ele não correr, mas Allen está animado demais para diminuir a velocidade e corre para o bosque. Ele começa a treinar e convoca Hawkins, cuja inteligência facilita o cumprimento de ordens. Depois convoca mais pássaros e os manda procurar monstros. Também convoca Tama, caso algum monstro apareça, e pega a espadinha que Dogora lhe deu. Depois de um tempo, Hawkins volta e o guia até um grupo de Goblin. Ele convoca 10 leões para cercá-los. Então manda a borboleta usar o pó sonífero. Depois joga uma pedra num Goblin e os leões os acabam. Ele ganha 1000 pontos por matar 5 Goblins. Depois procura as pedras mágicas e manda os pássaros encontrar mais monstros. E com a ajuda das criaturas, ele mata 5 coelhos e 80 Goblins, sobe mais 2 níveis e dança em comemoração. Os manda de volta e anota que deve usar as pedras mágicas com sabedoria. Manda os pássaros encontrar mais monstros, mas eles não conseguem ver de noite, o que o preocupa com o retorno. Um mês depois, ele compra 3 esferas de prata numa loja de armas e revela que chegou ao nível 12. Quando volta à propriedade, Sebas diz para segui-lo. Ele se apresenta ao barão, que está impressionado com o desempenho dele, mas pergunta como passa os dias de folga. Allen diz que caça monstros. O barão pergunta por quê, e Allen diz que, como filho de um grande caçador, não consegue parar. O barão diz que é justo e que não vai impedi-lo. Sebas pede para ele não vender a carne de coelho para os açougueiros, mas diretamente para a propriedade. Allen concorda, já que agora pode caçar abertamente e ganhar dinheiro. Após 6 meses, ele está sentado na floresta lendo e comendo. Quando os pássaros voltam de uma vez, sentindo que algo está errado, ele os segue e descobre o grupo de Rashid lutando contra goblins. Então, ele ataca os goblins e percebe que Rashid está sangrando e diz para a garota lutar contra o goblin da direita. Não forte o suficiente, ele luta contra um goblin sem nenhuma das criaturas. As garotas matam o goblin, mas não conseguem curar Rashid. Então Allen diz que tem algumas ervas medicinais. As garotas dizem que vão pagá-lo, e ele tira a folha da vida do livro e aplica na ferida de Rashid, curando-o rapidamente. As garotas, Fiona e Camélia, ficam felizes em vê-lo bem. Então Allen ajuda a curar a ferida de Fiona. Elas perguntam que tipo de folha é aquela, mas ele diz que é segredo. Rashid o agradece, lembrando-se dele e da guilda. Allen diz que ficou feliz em ajudar e se vira para ir embora, mas Rashid pergunta como podem recompensá-lo, e Allen pede para eles lhe darem 100 pedras mágicas de rank. Rashid diz que vai levar uma semana para juntar as pedras. No caminho de volta, Allen anota que a folha da vida cura as feridas mais rapidamente do que a flor de Miller. Também ganha 160 pontos pelos goblins. Então convoca Hawkins e pergunta por que o levou para o bosque. Quando pergunta se ele quis salvar os aventureiros, Hawkins acena com a cabeça, e Allen percebe que as criaturas se importam com a vida humana. Então acaricia a cabeça de Hawkins dizendo que fica feliz que estão no mesmo time. Em outro lugar, Cecil fica em cima dos ombros de Allen para pegar um pote de geleia e fazer biscoitos para Mikhail, e os dois caem. Na sequência, Zenoff janta com eles e menciona que a aldeia de Allen atingiu com sucesso a meta de caçar 20 grandes javalis. Allen diz que é maravilhoso, embora não esteja surpreso. Thomas pergunta por que não comeram carne de javali naquele inverno, mas o barão diz para ele não ser egoísta e comer a comida. Allen comenta que servos comem mais carne do que o filho de um nobre. Então Thomas diz a Allen para caçar um cervo branco da próxima vez, mas Cecil o interrompe dizendo que ele não pode dar ordens assim para Allen. A esposa do barão diz que seria difícil para ele, mas Allen está confiante que consegue, o que deixa as crianças felizes. Mas antes de tudo, ele está muito mais animado com a ideia de derrotar um monstro de rank C. Na sequência, vemos Allen armando uma armadilha na neve. Depois de um tempo, Hawkins chega e o guia até um cervo branco que está devorando um grupo de goblins. Allen manda os sapos na frente para provocar o cervo, e quando ele avança, Allen os chama de volta e os manda em outra direção. O cervo fica cada vez mais irritado e os segue, até cair direto na armadilha de Allen. Feliz com o sucesso do plano, ele tira uma faca para abater o animal. Na mansão, os guardas entram em pânico ao ver o cervo branco se aproximando e ficam sem entender como aquilo foi parar ali. Allen aparece debaixo do cervo e explica que o caçou de presente para Thomas, que fica radiante com a ideia de tê-lo na festa de Ano Novo. Thomas vai até Allen e o agradece, enquanto Allen decide internamente nunca mais caçar cervos brancos, já que eles rendem poucos pontos.
O barão fica se perguntando se Allen realmente não tem nenhum talento, já que caçar um monstro de rank C sozinho é algo extremamente difícil, e pede a Sebas que investigue. Mais tarde, Sebas informa a Allen que ele foi promovido a caçador, onde precisa caçar monstros para o jantar da família e proteger as pessoas de ataques. Ele explica que Allen receberá 100 moedas de prata por mês. Allen percebe que vão lhe pagar um salário fixo em vez de pagar separadamente por cada monstro. Ele aceita de bom grado o cargo, já que sempre quis caçar monstros e ganhar pontos. Ele está pronto para começar imediatamente, mas Sebas diz que ele só precisa caçar uma vez por semana, e até lá deve continuar servindo como servo pessoal de Cecil. Allen não fica muito feliz ao ouvir isso, mas aceita o arranjo mesmo assim. Alguns meses depois, um navio mágico chega à mansão. Allen fica se perguntando o que exatamente permite que ele voe. Cecil interrompe os pensamentos dele, pedindo para ele não contar sobre os biscoitos que ela fez, e corre para abraçar o irmão mais velho, Mikhail, que está voltando da academia. Cecil fica brava com ele por não ter voltado durante as férias de verão, e ele se desculpa. Nesse momento, Allen dá um passo à frente e o cumprimenta. Mikhail pergunta se ele é novo, e Allen explica que trabalha ali desde o outono passado. Mikhail o olha e diz que consegue perceber que ele é muito talentoso. Ele dá um presente da capital para Cecil, que adora. Depois a leva para dentro para contar histórias. Allen sorri, se perguntando como estará a própria família. Na sequência, ele mata um pássaro gigante e diz que deve ser suficiente. Quando leva um sapo e o pássaro para a mansão, o chefe de cozinha fica feliz de poder preparar o prato favorito de Mikhail. Então, Rico conta que Mikhail e Zenoff estão duelando, e Allen vai até o campo e fica maravilhado ao vê-los lutando. Zenoff para no meio e elogia as habilidades melhoradas de Mikhail. Mikhail o agradece com um aperto de mão e diz que teve um ótimo professor. Cecil nota Allen e comenta que ele trouxe um sapo enorme, e Mikhail diz que está impressionado e o desafia para um duelo. Por ordem do barão, Zenoff entrega a Allen a espada de Mithril. Allen fica feliz com ela nas mãos e nota que não treina desde que saiu de casa. Porém, tendo chegado ao nível 20, ele sente que seus atributos elevados aumentam as chances de vitória. Quando o duelo começa, Allen avança e balança a espada, mas Mikhail bloqueia e contra-ataca com golpes rápidos. Allen luta para acompanhar a velocidade de Mikhail. Ele pensa que Mikhail é realmente muito difícil de vencer enquanto bloqueia cada tentativa. A mãe de Mikhail fica preocupada, mas Zenoff a tranquiliza, dizendo que Allen vai ficar bem, pois Mikhail é agora um soldado bem treinado com mais experiência. Nesse momento, Mikhail desarma Allen e vence. Elogia Allen dizendo que ele é talentoso, e Allen o agradece, embora fique triste por não ter conseguido derrotá-lo. Cecil também elogia os dois. Thomas pergunta a Mikhail como ele ficou tão forte. Mikhail revela que limpou as masmorras durante as férias de verão. Diz que a vida na academia é difícil, mas que teve a oportunidade de aprender com espadachins famosos. Allen diz que fazer missões em masmorras como dever de casa é realmente impressionante. Ele expressa o desejo de lutar com Mikhail de novo no futuro. Mikhail concorda e pede que Allen cuide da irmã até lá. Mas Allen realmente quer subir acima da condição de servo e encontrar uma forma de sair da família do barão sem envergonhar o pai. Alguns dias depois, Mikhail parte no navio. Allen deseja poder lutar nas masmorras também. De repente, uma Cecil em lágrimas se vira para ele e diz que entrou alguma coisa no olho dela. Na sequência, o Visconde Carnel visita a mansão e diz que seu país é mais bonito do que a cidade do barão, e ri. Então Allen serve a comida e se lembra de que Rico contou que o Visconde está acima do barão na hierarquia e que eles são rivais antigos. O Visconde come a carne e assume que deve ser a famosa carne de javali, mas na verdade é um coelho com chifre, já que o barão não quer alimentar seu inimigo com carne cara. Allen nota que o barão está realmente irritado, já que foi o Visconde quem sugeriu ao rei que aumentasse a cota de caça de javalis para a aldeia de Curena. Depois de terminar o prato, ele pede mais um. Então somos informados que Granville e Carnel ficam em lados opostos das montanhas do Dragão Branco e têm múltiplas minas de Mithril. Mas como o Dragão Branco está ativo no lado de Granville, eles estão sofrendo crises econômicas, assim como Carnel sofreu há cerca de um século. O barão pergunta ao Visconde por que ele veio. O Visconde diz que queria compartilhar o resultado da cerimônia de avaliação de sua filha mais nova. Allen se pergunta se o talento de Mesh seria o de usuário de lança, mas fica confuso porque a filha do Visconde não tem talento nenhum. E ele está feliz com isso, enquanto o barão fica perturbado. Então o Visconde diz que os dois filhos do barão são talentosos, mas o barão diz que eles têm que cumprir o dever dos nobres. Allen não faz ideia do que estão falando e se pergunta se ter talento é algo ruim no mundo dos nobres, já que plebeus e servos comemoram quando seus filhos têm um talento. Meses depois, Allen encontra o grupo de Rashid e revela que planeja caçar mais longe da cidade e quer aprender tudo sobre os monstros de rank C. Como agora está no nível 24, caçar monstros de baixo nível já não vai mais adiantá-lo. Rashid avisa que ele pode acabar morto, mas Allen ainda quer ir em frente. Então Fiona sugere que eles deveriam ir às compras e os leva a uma loja de equipamentos. Allen revela que é a primeira vez que vai ali e diz que quer algo que não o deixe mais lento. Fiona lhe dá uma saia, mas ele não gosta.
Então Camellia lhe mostra uma capa vermelha e diz que é eficaz. Na sequência, vemos ele correndo na floresta usando-a, e Hawkins o leva até um orc adormecido de rank C. Ele convoca o esquadrão Thomas para atacá-lo. Eles conseguem feri-lo, mas ao ver o monstro reagir, Allen diz para continuarem atacando, e ele ganha 1500 XP por derrotar o orc. Então pega o núcleo mágico e fica feliz por conseguir derrotar monstros de rank C sem armadilhas. Ainda assim, ele se lembra de que ainda tem um longo caminho antes de poder derrotar Mikhail. Na sequência, Hawkins o guia até uma formiga blindada de rank C. Ele pensa que precisa ter cuidado, pois Rashid quase morreu por causa de um enxame dessas formigas. Ele manda o esquadrão Tama de novo. Porém, os ataques deles não causam nenhum dano, e a formiga os elimina. Na sequência, ele manda as borboletas usarem o pó sonífero. Quando a formiga adormece, ele a apunhala, mas não consegue perfurar a armadura, mesmo tendo um atributo de ataque alto. Ela começa a se mover, então ele a esfaqueia várias vezes e a mata. Ele ganha 3000 XP, mas não consegue pegar o núcleo mágico porque a armadura é dura demais. Ele percebe que ataques físicos não são úteis, mas nota que seu atributo de inteligência é alto, o que significa que pode aprender magia agora. Mais tarde, ele pergunta ao professor se pode lançar feitiços mágicos, embora Cecil o lembre de que ele não tem talento. O professor diz que podem descobrir. Ele manda Allen segurar a bola de cristal e explica que, se ela brilhar, ele pode fazer magia. Mas nada acontece quando ele coloca as mãos nela. O professor diz que ele não pode fazer magia, e Allen fica desanimado e começa a pensar que a classe de invocador é uma piada. Na sequência, vemos a família do barão jantando quando o alarme toca de repente, e Rickle entra para relatar que um Gult mortal está se aproximando da cidade. Sebas pergunta se tem certeza, e ele diz que um guarda relatou que chegará ao portão sul em 2 horas. O barão pergunta sobre Zenoff. Sebas responde que Zenoff está longe em uma caçada e não voltará por 2 dias. Então o barão diz para pedir à guilda dos aventureiros que proteja a cidade e evacue os cidadãos. Embora Cecil diga a Allen para não ir atrás do monstro, ele insiste que tem que cumprir o dever de caçador hoje. Então ele corre em direção ao portão, lembrando que o Gult mortal é um monstro de rank B, mas nota que seu MP ainda não se recuperou. Os guardas ajudam as pessoas a evacuarem quando de repente um homem diz que sua esposa e filha estão presas na carruagem. Allen percebe que o Gult mortal está agarrando a carruagem, então lança uma bola de ferro nos olhos do monstro e o desafia. Os guardas mandam ele voltar, mas ele lança outra bola e diz que vai afastá-lo da cidade. De repente o monstro avança, mas ele escapa a tempo e corre em direção à floresta com o monstro atrás dele. Ele percebe que ainda tem 0 MP. O monstro o ataca, mas ele escapa e nota que o bicho está fazendo pouco caso dele. Quando recupera o MP, rapidamente elabora uma estratégia para convocar 36 borboletas e as manda usar o pó sonífero, mas o monstro as destrói todas e ruge. Allen continua correndo, tentando manter distância. Eventualmente consegue se livrar dele e descansa por um momento. Fica aliviado por ter conseguido distraí-lo, então tira a capa e se prepara para voltar. Mas o monstro o encontra de novo e ataca, e Allen sai correndo outra vez. Depois de 3 dias, ele finalmente volta à propriedade e desmaia. Ele acorda e vê Cecil e Sebas no quarto. Ela fica feliz em vê-lo bem, e Sebas pergunta se ele lembra o que aconteceu. Allen diz que ficou correndo pelos últimos 3 dias tentando se esconder do Gult mortal. Sebas diz que o barão quer vê-lo. Na sequência, ele fica diante do barão, Sebas e Zenoff, explicando que não era forte o suficiente para lutar, então apenas afastou o Gult mortal. Zenoff o elogia, dizendo que, na ausência dos cavaleiros, ele agiu com bravura para proteger a cidade. O barão o recompensa com 10 moedas de ouro mais outras 10 da família que ele salvou. Allen fica animado, pensando que agora pode comprar mais equipamentos, mas o barão diz para ele não se afastar muito da cidade no futuro. Na sequência, ele derrota uma formiga blindada usando a nova espada de Mithril e pega o núcleo mágico. Então manda um Hawkins explorar a área enquanto tira alguns itens do armazenamento e faz um experimento com outro Hawkins para ver o que tem dentro da bolsa. Hawkins sabe que ele colocou uma fruta lá dentro. Então convoca outro Hawkins e faz a mesma pergunta. Esse também aponta para a fruta, mas quando chama o que está voando e faz a mesma pergunta, esse não sabe o que tem na bolsa. Então convoca um quarto Hawkins e esse sabe a resposta correta. Depois convoca Apple e faz a mesma pergunta, mas Apple não sabe a resposta. Então conclui que as informações são compartilhadas apenas entre as cópias da mesma criatura e apenas entre as convocadas recentemente. Os pássaros ficam confusos sobre o que ele está fazendo. Então ele percebe que, enquanto estiver vivo, as criaturas são efetivamente imortais. Meses depois, ele treina de novo com Mikhail. Ellen está agora no nível 28, mas Mikhail ainda o supera e o desarma. Os irmãos torcem e Zenoff o elogia, mas Allen fica com raiva de si mesmo por ainda não ser forte o suficiente para derrotar Mikhail. Então Mikhail diz que ele melhorou e o encoraja a continuar treinando. Também diz que pode contar com ele para cuidar de Cecil quando ele não estiver, mas ela diz para ele se concentrar nas próprias habilidades. Na mesa do jantar, Mikhail fica surpreso ao ouvir que Allen lutou contra um Gult mortal. Cecil explica que ele simplesmente ficou correndo por 3 dias e depois dormiu como um bebê pelos próximos 2. Thomas pergunta a Mikhail se ele conseguiria derrotar um,
Mas Mikhail diz que monstros de rank B ainda são fortes demais para ele. Nesse momento, um cavaleiro chega e relata que o dragão branco migrou. O barão pergunta se tem certeza, enquanto Allen se lembra de que o dragão vale 1000 moedas de ouro. O cavaleiro diz que aventureiros viram o dragão indo em direção à cidade de Carnel, e o barão diz que o dia chegou. Ele manda Zenoff enviar alguns cavaleiros para inspecionar as minas, mas Zenoff sugere que deveriam primeiro verificar a notícia antes de ir até as minas. Mikhail pergunta se pode se juntar a eles para limpar o caminho até as minas, mas Zenoff se recusa, dizendo que seria perigoso se o dragão voltasse por alguma razão. E a mãe de Mikhail diz para ele se concentrar nos estudos, e ele concorda. Mas Allen pensa que, se os cavaleiros eliminarem todos os monstros, ele não vai mais conseguir matá-los, e precisa elaborar um plano. No dia seguinte, ele percebe que está no nível de invocação 5, e até obteve uma nova habilidade de compartilhamento. Ele se lembra que levou 2 anos para aumentar o nível de invocação em 1, e que precisa de 30 milhões de pontos para chegar ao próximo nível. Também nota que o espaço de inventário aumentou para 50 cartas, o que significa que pode convocar mais criaturas. Mas se pergunta se a habilidade de compartilhamento permite compartilhar algo entre as criaturas. Então decide testar e convoca Hawkins. Ele percebe que, ao compartilhar habilidades, pode ver através dos olhos da criatura. Manda Hawkins voar e observar a floresta lá de cima. Nota que consegue ver tanto pelo seu ponto de vista, quanto pelo de Hawkins ao mesmo tempo. Também pode controlar os próprios movimentos e até usar as habilidades especiais de Hawkins à distância, o que significa que a habilidade de compartilhamento não tem limite de alcance. Ele se pergunta com quantas criaturas pode compartilhar a visão e convoca mais 3 Hawkins. Agora consegue ver pelo ponto de vista de todos eles. Ele compara isso ao multiboxing da vida real, que permite a um jogador solo controlar vários personagens ao mesmo tempo. Então convoca 2 Tamas, mas de repente fica com dor de cabeça e cancela a habilidade. Percebe que não consegue compartilhar a visão de várias criaturas ao mesmo tempo. Olhando para o atributo de inteligência, assume que está relacionado a quantas criaturas pode compartilhar a visão. Ele convoca um novo pássaro de rank D, Hollow, e cria várias cópias dele para aumentar a inteligência. Usa a habilidade de compartilhamento de novo. E agora consegue compartilhar a visão com 6 criaturas ao mesmo tempo. Então cria mais criaturas de rank D e as convoca. E se pergunta se consegue caçar vários monstros apenas usando a habilidade de compartilhamento. Então decide tentar. Manda a aranha usar a teia para prender uma formiga blindada e depois manda um urso atacá-la. Então usa o cavaleiro de bronze para lutar contra outra formiga. Eles conseguem derrotar 3 formigas, provando que essa estratégia funciona até contra monstros de rank C. Então manda Tater Tot usar a habilidade de cultivo. Ele cresce em uma planta e dá uma fruta instantaneamente, restaurando o MP de Allen. Na sequência, Allen nota que Hollow tem uma habilidade de visão noturna, o que significa que pode explorar em busca de monstros à noite. Enquanto Hawkins faz o mesmo de manhã, Allen percebe que pode usar a aranha para prender o inimigo e o urso pode terminá-lo, chamando isso de um plano perfeito para caçar todos os dias. E como convocar Hollow aumentou a inteligência em mais de 1000 pontos, ele consegue compartilhar com 8 criaturas convocadas. Ele diz a elas para evitarem todos os aventureiros humanos e diz: "Vamos lá." Mais tarde, ele caminha pela floresta observando as montanhas nevadas pelos olhos de Hawkins. Então tem uma nova ideia e observa Kurena lutando com Dogora em sua aldeia, usando a visão de Hollow. Também observa o pai trabalhando na roça e a mãe e a irmã se divertindo em casa. Por fim, deixa uma moeda de ouro na janela, esperando poder visitá-los todo mês. Após 6 meses, o barão pergunta a Zenoff sobre o status das minas. Ele relata que os locais de mineração se tornaram um ninho de monstros, e aldeias próximas também foram destruídas por goblins. O barão diz que não esperava que a situação ficasse tão bagunçada, e que a mina mais próxima deve ser reparada e reaberta o mais rápido possível. Então pergunta o que o Visconde Carnel está fazendo. Zenoff responde que ele tentou continuar a mineração, mas enfrentou a ira do dragão branco. Então o barão diz para proceder com cautela. De repente, o livro de Allen aparece, informando que ele ganhou 15.000 XP depois que suas criaturas derrotaram um orc. Ele diz que quando completar 12 anos, vai deixar a família Granvelle para se tornar um aventureiro. Até lá, vai caçar o máximo de monstros possível. Na sequência, vemos um exército de goblins avançar em direção a Allen, e ele manda as criaturas para a batalha. Hawkins explora de cima enquanto os ursos atacam os goblins, e a aranha luta contra os goblins na torre. Quando os goblins tentam recuar, ele manda os ursos bloquearem a saída. Logo, o Rei Goblin aparece, mas os ursos não têm medo dele. Quando derrotam os monstros, Allen ganha mais de 4.000 XP e diz que vai eliminar todos os goblins. Um ano depois, Mikhail volta depois de se formar na academia. Cecil o recebe, e ele diz que ela cresceu. Enquanto ele e Allen se preparam para duelar, Thomas e Cecil percebem que o irmão está agindo de forma estranha. Allen nota que, como agora tem 10 anos, as restrições nos atributos foram removidas. Ele revela que criou 30 cópias de Spidey e 20 de Ted, e declara que Mikhail não precisava pedir para ele não segurar o golpe numa luta, porque ele nunca faz isso.
Quando o duelo começa, ele avança, chocando Mikhail com sua velocidade. Porém, Mikhail consegue bloquear cada golpe. Allen luta para atravessar a defesa de Mikhail e se pergunta se ele consegue prever os movimentos. Quando Mikhail ataca, Allen mal consegue se defender antes de ser derrotado de novo. Frustrado, Allen questiona por que ainda não consegue vencer mesmo com velocidade superior. Mikhail o elogia, dizendo que ele nunca decepciona. Allen o agradece, mas Mikhail o ignora e se aproxima do pai, que diz que está claro que ele trabalhou muito nos últimos 3 anos. Cecil diz a Allen que ele é bom, mas ainda não é forte o suficiente para Mikhail, e sugere que ele tome lições com ele. Então Mikhail diz que deve partir para cumprir o dever dos nobres. Thomas pergunta o que isso significa, mas Mikhail não pode contar. Cecil pergunta quando ele vai partir, e ele responde, amanhã. Ela diz que estava animada para passar tempo com ele, mas ele diz que voltará em 3 anos, o que a faz chorar. Allen agora entende o que o Visconde e o Barão queriam dizer com o dever dos nobres naquele dia, e se pergunta o que isso realmente significa. No dia seguinte, Mikhail se despede e vai até a carruagem. Antes de partir, ele abraça Allen e pede que cuide da irmã, prometendo honrar o nome Granville. Allen se pergunta se Mikhail estava realmente com medo, ou se é só a imaginação dele. Na sequência, Hawkins explora uma aldeia de orcs. Allen, agora no nível 35, manda o time atacar e lutar contra os orcs. Quando os orcs atiram flechas, ele manda Bronn protegê-lo. Ele se pergunta se consegue ver o HP das criaturas, já que elas desaparecem sem aviso quando são derrotadas. Então manda as aranhas atacar os arqueiros enquanto entram na aldeia. Logo chegam reforços para os orcs, mas ele não tem medo deles e manda o time avançar. Ele fica feliz com o ganho de XP, mas percebe que os orcs estão resistindo com força. De repente, uma grande bola de energia vem em sua direção e Bronn o protege. Ele percebe 3 magos orcs e revela que é a primeira vez que enfrenta usuários de magia. Eles atacam com mais bolas de energia, danificando o exército. Então ele lança uma bola de ferro e abre um buraco em um dos orcs. Depois tira mais bolas, mas os orcs restantes se escondem e continuam atacando. Ele pensa em como pode derrotá-los agora. Depois disso, mais orcs aparecem. Ele pensa em recuar, mas convoca mais cópias de Ted e avança. Quando pensa que está vencendo, o rei orc chega ao campo de batalha e mata 2 ursos instantaneamente. Allen percebe que ele é forte e convoca mais ursos, mas o rei os derrota a todos. Quando não consegue mais convocar criaturas, outra bola de energia vem em sua direção. Bronn o protege, mas desaparece com o dano. Os orcs mandam outra bola de energia. Mesmo com os ursos tentando protegê-lo, ele é arremessado para trás pelo impacto. Ele se cura, mas não consegue convocar mais criaturas para lidar com o rei e os magos ao mesmo tempo. Quando pensa que está derrotado, Zenoff chega e pergunta se ele precisa de ajuda. Allen fica chocado com a chegada dele. Zenoff diz que viu a fumaça e veio investigar. Allen explica que queria eliminar os orcs antes que os cavaleiros chegassem e chama todas as criaturas de volta. Ele se pergunta se Zenoff notou as criaturas. Mas Zenoff se aproxima do rei orc, instruindo o vice-capitão a lidar com o resto. Allen diz que ver Zenoff lutar deve ser incrível, e o vice-capitão diz que Zenoff é uma força da natureza no campo de batalha. Quando o rei orc o ataca, Zenoff bloqueia com facilidade e o afasta. Zenoff continua bloqueando cada golpe dos inimigos. Então, o vice-capitão avança e mata vários orcs de uma vez, incluindo um orc mago. O último mago o ataca, mas ele divide a bola de energia em 2 pedaços e mata mais orcs. Allen diz que o vice-capitão também tem uma habilidade única e se pergunta como foi que perdeu para Kurena. Do outro lado, Zenoff salta no ar e mata o rei orc com um único golpe. Allen fica maravilhado com a facilidade com que ele matou um monstro de rank B sem nenhuma habilidade extra. À noite, ele volta com eles ao acampamento e jantar. Zenoff revela que suspeitava que Allen estava lutando contra a aldeia Goblin. Ele diz que, desde que Allen se tornou o servo de Granville, começou a receber relatos de alguém caçando monstros fora da cidade e pegando os núcleos mágicos. Quando Allen caçou o cervo branco sozinho e treinou com Mikhail, Zenoff tinha certeza de que era ele o caçador. Zenoff pergunta se as criaturas fazem parte do talento dele. Allen admite que sim, sabendo que sua cobertura foi revelada, mas não vai compartilhar os detalhes. Zenoff diz que o barão já sabe sobre o talento dele, e é por isso que ele foi promovido a caçador. Ele diz que é por isso que uma criança como Allen recebeu essa responsabilidade. Mais tarde, enquanto Allen limpa as costas de Zenoff, ele promete guardar o segredo e nem vai relatar ao barão. Com uma condição: Allen deve mantê-lo informado sobre o progresso. Allen concorda, e se pergunta como Zenoff ainda está vivo com todos aqueles ferimentos. 2 semanas depois, Allen comemora mais uma vitória contra os orcs e explica sua estratégia. Atacou a aldeia por todos os lados e foi convocando criaturas repetidamente até vencer. Meses depois, um mensageiro real chega à propriedade de Granville com algumas páginas do diário de Mikhail e informa que ele faleceu. O barão pergunta furioso como ele pode ter morrido em apenas 6 meses e os acusa de usá-lo como bucha de canhão. O mensageiro pergunta se ele quer compartilhar esses pensamentos com o rei. Após o mensageiro partir,
A mãe de Mikhail começa a chorar, e Allen se lembra de que Mikhail estava agindo de forma estranha antes de partir, pois sabia que ia morrer. Cecil pergunta ao pai o que está acontecendo. Então ele pede a todos que saiam do quarto, exceto a ela. Ele explica os deveres dos nobres e revela que sabia que Mikhail ia morrer. Ela se pergunta se essa é a única razão pela qual ela ainda está viva, e sai correndo do quarto. Allen observa a cena toda e se questiona se há algo que possa ser feito para proteger crianças desse dever mortal. Na sequência, vemos Allen almoçando com Rickle. Eles discutem sobre Cecil não ter saído do quarto desde a noite anterior. Rickle revela que o próprio barão perdeu irmãos por causa do dever dos nobres. De repente, os servos entram em pânico porque Cecil desapareceu. Allen corre para fora, percebe que a janela dela está aberta e diz ao barão que ela deve ter saído pela janela. Sem hesitar, sai correndo para encontrá-la, esperando que ela não faça nada impulsivo. Na sequência, vemos Cecil caminhando sozinha num beco, onde tira o presente que Mikhail lhe deu e chora pela morte dele. Ela se lembra de ter lido as páginas do diário em que ele sabia que ia morrer. Allen a encontra usando a visão de Hollow e se aproxima. Ela pergunta se ele veio para arrastá-la para casa, mas ele diz que veio cumprir seu dever de servo pessoal. Logo percebe que ela está com fome, então lhe dá comida enquanto ela começa a comer. Lágrimas escorrem pelo rosto dela e ela diz que não está chorando. Ela pergunta se o irmão era forte e Allen diz que sim, admitindo que não conseguiria derrotá-lo agora. Ela se lembra de que Mikhail estava com medo e queria voltar para casa, o que a faz desabar ainda mais. Ela diz que também vai morrer como ele. Então Allen pergunta se ela gostaria de sair da cidade e o acompanhar, livre das regras dos nobres, para viajar pelo mundo. Ela o chama de louco, dizendo que eles não podem fazer isso, mas ele sugere que podem esperar mais um ano e depois se registrar como aventureiros. Ela diz que já estará matriculada na academia nessa época. Porém, Allen diz que ela não precisa ir, pois é a vida dela e ela deve tomar as próprias decisões, e pergunta o que ela quer. Ela diz que não tem certeza. Depois de um tempo, ela diz que deveriam ir para casa, mas pede que ele a carregue porque as pernas estão doendo. No caminho de volta, ela o agradece por estar ali. Quando chega em casa, o pai a abraça e ela se desculpa pelo mau comportamento, mas ele diz para não se preocupar. Então, ele revela o plano de dar os direitos de mineração à família real em troca da isenção do dever dos nobres para ela. Porém, ela diz que, como uma Granvelle, é sua obrigação cumprir o dever dos nobres, que foi a razão pela qual Mikhail foi superar a própria fraqueza. E diz que vai seguir os passos dele. Na sequência, Allen mata um orc na floresta e coleta o núcleo mágico enquanto os ursos recolhem os outros corpos de orc. Ele revela que os cavaleiros eliminaram todas as aldeias de orc, em grande parte graças ao time dele. Zenoff diz que começaram a repovoar as aldeias perto das minas, que devem estar operacionais até o verão, mas o barão fica preocupado com a reação de Carnell por perder as minas. Na sequência, Allen escala as Montanhas Brancas. É revelado que Cecil queria vir com ele, mas o pai não permitiu, embora Allen pense que ter uma maga ao lado seria benéfico. Ele chega ao topo e nota formigas blindadas. Acredita que pode haver milhares de formigas lá dentro servindo a uma rainha, e se pergunta se deve atacar, já que há apenas uma entrada, grande o suficiente para uma formiga. Então manda as criaturas para frente. Sentindo o perigo, mais formigas saem, mas os ursos lutam contra todas elas. Após um mês de luta, Allen parece exausto, pois ainda não consegue eliminar toda a colônia, mesmo já tendo derrotado milhares. Ele revela que todos os cadáveres estão sendo removidos, se pergunta se a rainha os está comendo para colocar novos ovos, e considera mudar de estratégia. Mais um mês passa e após derrotar 5.000 formigas, ele ainda não venceu. Então considera montar um acampamento. Logo nota que as formigas param de sair, então manda as corujas verificar dentro da caverna. Ele compartilha a visão delas e percebe que é como um enorme labirinto. Uma delas é morta, então ele manda outra e encontra a câmara dos ovos. Mas ainda não viu a rainha. Ele fica cansado de controlar 8 corujas ao mesmo tempo. Com o fim do dia, ele pensa que deveria parar e ir para casa. Nesse momento, uma coruja avista a rainha. Ele entra na caverna e percebe que a rainha é enorme, mas não tem medo dela, e manda os ursos lutar contra os guardas. Eles os matam a todos, depois avançam mordendo a rainha. Ela tenta reagir, mas há ursos demais. E finalmente ela morre. Ele ganha 45.000 XP, mas fica desapontado porque só levou 20 ursos para matá-la, e assume que ela deve estar fraca por causa da postura de ovos. Ele decide acampar ali por aquela noite e nota minério de mitril num canto. Na manhã seguinte, ele leva a cabeça da rainha das formigas para a propriedade. Cecil não acredita que ele escalou as montanhas do dragão branco enquanto a observam. Eles também não acreditam nele, já que nenhum deles já viu uma rainha antes, mas dizem que ninguém consegue derrotar toda uma colônia sozinho. Então ele mostra o minério de mitril que trouxe. E Zenoff diz que não poderia ter sido encontrado em nenhum outro lugar além das montanhas, e os acompanha para compartilhar os detalhes. Ele mostra um mapa da localização junto com o layout da colônia. O barão diz que tudo parece real, e Zenoff diz que vai imediatamente enviar os cavaleiros para minerar o minério. O barão o elogia, e já que Allen encontrou uma nova veia de mitril, decide lhe dar 30% dos direitos de mineração.
Alan não entende o que isso significa. Então Sebas diz que ele receberá os benefícios em alguns anos. Alan completa 12 anos e revela que a mineração de Mithril foi reiniciada. O trabalho na caverna ainda não começou. Ele não está mais preocupado com os monstros e, graças à participação nas minas, não precisa se preocupar com dinheiro também. Ainda assim, sente que o jogo não está mais sendo difícil o suficiente e quer um novo desafio para tirá-lo da zona de conforto. De repente, Rico diz que o mensageiro real está ali de novo. Desta vez com o Visconde Carnell. Ellen assume que ele veio para causar problema. O barão pergunta o motivo da visita. O mensageiro diz que está ali para apresentar uma proposta real. Ele explica que, como tanto o território de Grand Valley quanto o de Carnell tem sofrido com a ira do Dragão Branco, eles querem resolver o problema sugerindo que ambos administrem as operações de mineração nas montanhas do Dragão Branco e dividam todos os lucros igualmente, encerrando a briga geracional entre eles. Carnell já concordou, mas o barão se recusa a aceitar e quer visitar a capital primeiro. O mensageiro fica ofendido, mas o barão explica que não vai se apressar em tomar uma decisão tão crítica. O mensageiro o chama de ganancioso e vai embora. Então o barão diz que não vai compartilhar a fortuna depois de um século de sofrimento e manda Sebas que viajarão à capital assim que Zenoff voltar das montanhas. Sebas concorda. Na cozinha, Alan lava a louça e pensa que esse não é o momento certo para pedir uma promoção. O chefe de cozinha pergunta se co-administrar vai reduzir o sofrimento deles, mesmo se o dragão voltar. E Rico diz que é um bom arranjo. De repente, eles ouvem um grito. Ellen sobe correndo para verificar e vê Cecil sendo sequestrada. Ele tira a espada e considera convocar as criaturas, mas o homem o desafia, então decide lutar sozinho. Vendo o companheiro em dificuldade, outro sequestrador lança uma bomba de fumaça, que faz Allen desmaiar. Sebas informa o barão sobre os intrusos e o sequestro de Cecil. Quando Allen acorda, se encontra amarrado junto com Cecil, mas convoca os pássaros para olhar ao redor e vê os sequestradores sentados por perto. De repente, o líder deles, Dagra, chega e pergunta por que trouxeram o menino. Um deles, chamado Marcus, diz que podem vendê-lo, mas Dagra o soca e vai embora, dizendo para matar Allen se ele causar problema. Marcus pergunta por que o chefe colocou Dagra no comando. Os outros dizem que é porque ele é um guerreiro de combate, e dos presentes apenas ele consegue lutar contra Zenoff. Mas Marcus chama Dagra de covarde por ter fugido da guerra no ano anterior. Allen fica sabendo que há algum tipo de guerra acontecendo na cidade e percebe que não pode depender de ninguém para salvá-los, mas também percebe que deixou a espada na mansão e não consegue proteger Cecil com as armas que tem quando um deles sai do quarto. Allen manda o pássaro para fora e percebe que estão num navio aéreo mágico, embora curta a vista noturna. Ele se pergunta como vão escapar. Na sequência, ele descobre que há um restaurante dentro do navio e percebe que Carnell e o mensageiro também estão ali. Ele percebe que estiveram trabalhando juntos para tomar as minas e que Carnell sequestrou Cecil para forçar o barão a assinar o contrato. De repente, Cecil acorda e começa a entrar em pânico. Um sequestrador manda ela parar, mas Allen convoca uma borboleta e manda usar o pó sonífero. Um deles dorme enquanto o outro a corta, mas Allen consegue se libertar e se prepara para lutar. Ele convoca as criaturas para assustá-los e os nocauteia sozinho. Quando tenta desatar Cecil, Dagra chega e o arremessa contra a parede instantaneamente. Dagra se aproxima e pergunta se ele nunca viu um homem com uma habilidade. Bem, quando está prestes a pegá-lo, Allen usa o pássaro para distraí-lo, depois manda Spidey prendê-lo com a teia. Então corre rapidamente com Cecil e convoca Bronn para bloquear a porta. Ele abre uma janela e percebe que estão prestes a pousar, e diz a Cecil que precisam pular, mas ela entra em pânico enquanto ele aumenta o nível de resistência pelas criaturas e pula. Ele faz um pouso seguro e diz que estão indo para casa. Ele a liberta e diz que usou a folha da vida para curá-la, mas ela pergunta quem são as criaturas que ele usou e como ele é tão forte. Mas ele pensa que precisam correr antes que comecem a persegui-los. Ele convoca Hollows para olhar ao redor e percebe Carnell e Dagra conversando. Depois vê Dagra vindo atrás deles. Para confundi-lo, começa a correr em zigue-zague ao perceber que Dagra o está rastreando pelas pegadas. Então diz a Cecil para se segurar forte e começa a correr pelos telhados para escapar. Ela pergunta por que ele não pode simplesmente lutar contra o homem, mas Allen diz que não tem certeza se consegue derrotá-lo. Ele olha para trás e diz que estão fora da cidade, o que lhes dá algum tempo. Então pula sobre Bronn para avançar sem deixar pegadas e eles acampam na floresta. Ela pergunta por que ele nunca contou sobre o talento para ninguém. Ele diz que nada de bom aconteceria se tornasse público e diz a ela para dormir. Eles continuam correndo no dia seguinte. Ele compartilha a visão com um pássaro e percebe que Dagra começou a correr em círculos ao redor da cidade. Percebendo que Dagra vai eventualmente encontrar as pegadas e continuar procurando assim, Allen começa a correr em cima de Bronn. Após um dia e meio correndo, eles chegam a um posto de controle de Granvelle. Os cavaleiros ficam aliviados em vê-los. De repente, ele percebe que Dagra encontrou as pegadas e decide continuar correndo. Cecil pergunta o que há de errado, e ele diz que Dagra está vindo. Ela acha que estarão seguros com os cavaleiros, mas ele diz que eles não são fortes o suficiente para detê-lo. Então ela diz para ele a deixar para trás e se salvar,
mas ele se recusa e diz que prometeu a Mikhail mantê-la segura. Após mais um dia correndo, Allen a cura com uma folha e diz que logo chegarão a Granville. Porém, ele percebe que o Gush mortal que enfrentou 3 anos atrás agora está perseguindo eles. Ele percebe que não consegue continuar fugindo de 2 inimigos ao mesmo tempo, então decide lutar contra o monstro. Cecil se esconde atrás de uma grande pedra. Quando o monstro chega, Allen diz para acabar logo com isso e convoca aranhas para prendê-lo e manda ursos atacar. Mas quando ele lança uma bola de ferro, o monstro consegue bloqueá-la e destrói todas as criaturas. Cecil fica impressionada ao vê-lo lutar. Na sequência, ele usa Bron para se proteger, mas o Ghost mortal os derrota instantaneamente e o agarra enquanto ri. Allen usa as folhas para aumentar a própria saúde, mas o monstro decide comê-lo. Cecil fica chocada, achando que ele está morto. Porém, ele ainda está vivo e consegue apunhalar os olhos do monstro. Enquanto ele tenta mastigá-lo, Allen sente uma descarga de adrenalina, empurra a faca ainda mais fundo e, finalmente, o mata. Ele ganha 82,000 XP por derrotá-lo. Cecil corre até ele dizendo que o perdeu, mas Allen diz que está bem. De repente, Dagra aparece na frente deles. Ele percebe que não tem armas, então diz a Cecil para se colocar em segurança enquanto ele o detém. Dagra o chama de corajoso, mas de repente o chuta longe e saca a espada para acabar com ele. Mas Cecil lança uma bola de fogo para distraí-lo. Ela sente que deve ajudar Allen e lança outra bola de fogo no inimigo. Porém, Dagra desvia e de repente a esbofeteia. Allen o chama de lixo e diz que ouviu que ele fugiu da guerra, e o provoca dizendo que agora ele persegue crianças para ganhar a vida. Enraivecido, Dagra ataca Allen e diz que vai matá-lo, mas Allen sorri. Dagra pergunta o que é engraçado, e é revelado que Allen estava apenas ganhando tempo enquanto o pássaro trazia Xenoth. Ele revela que mandou Chep quando atravessaram a fronteira. Dagra diz que os cavaleiros são animais de estimação dos nobres e pergunta se ele gosta de ser o capitão de um bando de tolos com facas. Ele revela que seus irmãos morreram porque os cavaleiros não conseguiram se manter juntos, então agora vai matá-lo. Ele avança e esfaqueia Xenoth, mas nada acontece. Então Xenoth diz que também perdeu irmãos protegendo a cidade e que foi o único sobrevivente. De repente, energia o envolve e ele diz que não vai deixar ninguém desonrar a memória deles. E derrota Dagra com um único golpe. Então eles voltam para a mansão. Allen relata que Carnell está por trás do sequestro e diz que ele e o mensageiro real planejam roubar metade dos direitos de mineração de Granville. O barão manda Siba se preparar para uma viagem à capital para reportar tudo ao rei. Porém, Allen diz que ele pense no que Carnell pode fazer com o apoio do mensageiro real. Também sugere dar os próprios direitos de mineração ao rei para convencê-lo a investigar. O barão pergunta se ele está sugerindo subornar a família real. Allen explica que um homem de verdade trabalha duro para sustentar a família, mas pessoas como Carnell jogam sujo para encher os próprios bolsos, e pergunta o que o barão vai fazer para proteger a família. Sebas diz que Allen está indo longe demais, mas o barão concorda com ele e diz que sempre sentiu a necessidade de seguir um caminho honrado, mas que agora vai fazer o que é certo. Na sequência, somos informados de que o barão visitou o rei e todos os culpados foram punidos. O território de Carnell foi colocado sob controle real. O barão mandou o professor ensinar Allen e Cecil sobre o dever dos nobres. O professor mostra um mapa mundi e explica os principais reinos. Ele diz que por mais de 100 anos, o Lorde Demônio governou o continente superior e exigiu que todos os países se submetessem ao seu domínio. Mas quando ninguém aceitou os termos, ele invadiu o continente central com um exército de monstros perigosos, destruindo 4 países e matando milhares de pessoas. Logo, os monstros se espalharam por todos os continentes. Então, os líderes de todos os países decidiram formar a Aliança dos 5 Continentes, e cada país estabeleceu o treinamento de crianças com talento. Ainda assim, a guerra continuou, até que Helmius, o primeiro herói, apareceu. Com 15 anos, ele rechaçou os monstros e continuou liderando o exército. Com 22 anos, Allen se lembra dos personagens de 5 estrelas, o herói e o Lorde Demônio, e acredita que eles moldam o destino do mundo. Por fim, o professor explica que o dever dos nobres significa que todas as crianças nobres nascidas com um talento devem servir 3 anos no exército. E como a guerra continua intensa, muitos jovens soldados morrem. Mais tarde, o barão agradece Allen e o recompensa por ter matado o Ghost Mortal e resgatado Cecil. O barão acrescenta que pediu ao rei para perdoar o serviço militar de Cecil, mas ele se recusou por causa do talento de maga dela. Então lhe oferece 200 moedas de ouro para acompanhá-la à academia e depois servir como seu guarda-costas no campo de batalha. Allen revela que é um invocador e garante que vai fazer tudo ao seu alcance para manter Cecil segura. Porém, em vez de dinheiro, ele pede 2 coisas. Primeiro, quer que as famílias dele e de Curena sejam isentas do imposto per capita. Segundo, renuncia ao cargo de servo pessoal e quer trabalhar de forma independente para proteger Cecil. O barão aceita as exigências e lhe dá uma espada, dizendo que ele foi promovido a visconde, e que a espada é prova de que a família Granville sempre estará ao lado dele, não importa o que aconteça.
Allen considera isso o resultado de uma jornada de 12 anos e encontrou a resposta para por que foi reencarnado nesse mundo. Ter nascido servo o levou a caçar javalis, e depois servir como servo pessoal lhe deu a experiência necessária para frequentar a academia ou lutar contra o Lorde Demônio. Ele finalmente entende o que o modo inferno realmente é, e por que é o jogo mais hardcore da internet. E já que o Lorde Demônio é uma ameaça a esse mundo, o mundo precisa dele para ajudar o herói a restaurar o equilíbrio. E com um sorriso no rosto, Allen aceita a missão. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.